A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos num estudo chamado Aprendendo Mais, no 13º áudio, né? 13º estudo. Bom, meus irmãos, ontem nós falamos do livro de Ruth e nós vamos tratar de uma pequena parte que eu deixei para hoje, né? Eu quero que você leia para mim. Quero que você leia comigo. Ruth capítulo 4, versículo 7 em diante. Eu vou ler eles todos até terminar o livro. Olha o que está escrito. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. Vou explicar o que está acontecendo. Como Ruth ficou sem esposo porque o seu marido morreu, Noemi perdeu o marido também, mas Noemi não poderia casar de novo, né? Não teria como, já era muito velha para ter mais filhos. Então, Ruth agora poderia se casar de novo, mas com um parente da família de Ruth. E pelo costume, havia um homem na frente de Boaz. Esse homem acabou ficando descalço e passando para Boaz. Né? Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita. Viu? Por que foi importante esse casamento? Você vai entender já já, tá? Então no livro de Ruth nós aprendemos que Boaz acabou se casando com Ruth, que ficou viúva, né, com aquela tragédia de morrer o sogro e o esposo e o cunhado, ficando só as noras e a Noemi. E você viu ontem o que a gente leu, né? Então, vamos continuar. Versículo 10. E de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome, olha só, para suscitar o nome do defunto, né? Era um costume deles. Sobre a sua herdade, para que tome o nome do defunto não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. Verso 11. E de todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entre a tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e de já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém, né? E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Então está abençoado o casamento agora de Ruth, né? Ela começou se casando com um dos filhos de Noemi, mas ele morreu. Tenho que explicar isso para você, porque agora vai vir uma coisa muito interessante. Isso é muito importante que eu estou te dizendo aqui, né? Agora Ruth se casou com Boaz. Ruth dá à luz a Obed, né? E Obed, quem foi Obed? Foi o avô de Davi. Isso, foi o avô de Davi, né? Foi o avô de Davi. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama e o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Olha só a consideração que tinham por Ruth a Noemi, né? E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi a sua ama. Lembra que a história de Noemi tinha acabado, morreu o marido, os 2 filhos, ela não teve neto. Mas aí Deus
emendou aí esse casamento de Ruth, que ainda era da família dela, por ser nora, com Boaz, que é da família dela. Então ela segurou um neto ali, vamos dizer assim, né? E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Lembra do rei Davi? Olha a importância. Então, Obed é avô de Davi. E Ruth é bisavó de Davi. Você entendeu? Que forte, meus irmãos. Que mistério, né? Conhecer a família. O rei Davi vem de Boaz e de Ruth, quando eles se casaram aqui, ó. Olha onde começou a história da família de Davi, né? Pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson gerou Salmão, e Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi, e terminamos o livro de Ruth. Muito gostoso, muito importante isso, né? Pois bem, agora nós vamos entrar no livro de 1 Samuel. Samuel tem 2 livros que carregam seu nome, né? O primeiro e o segundo aqui. Nós vamos ler algumas coisinhas, tá? Ele é comprido e ele vai narrar muita coisa boa. Primeiro eu quero falar para você da história de Eucana e as suas mulheres. Vamos lá? Capítulo 1. E houve um homem em Ramataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome de outra era Penina, né? Famosa essa dupla aqui, né? E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos, né? Subiu, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finés e os 2 filhos de Eli. Os 2 filhos de Eli, né? E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele o amava demais, né? Amava demais a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, né? Olha só, por permissão de Deus, Ana não gerava filhos, olha só. E a sua competidora excessivamente irritavam para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Bom, narramos uma história aqui e mostramos a você que Penina começava a provocar, meus irmãos. Ela podia muito bem ficar com seus filhinhos ali, mas ela gostava de provocar. Então ela provocava Ana, né? E Ana não podia gerar filhos. Mesmo assim, o seu marido cuidava dela. Mesmo assim, o seu marido dava a melhor parte para ela. Nós estamos vendo aqui um caso, né? De que acabamos de terminar um estudo de Ruth, aonde quando você pensa que a sua história acabou, Deus tira o ponto final, coloca uma vírgula e continua a história, como foi o caso de Noemi. Quem olhava para Noemi pensava que acabou a história dela, né? Mas Deus não deixou o ponto final. Tirou, colocou uma vírgula e continuou escrevendo a sua história. Agora entramos numa história de uma mulher que é sempre provocada, excessivamente irritada pela sua rival. A Bíblia chama ela de competidora. Ela tem filhos para competir, ela não tem filhos para amar, ela não quer ter filhos para amar, ela quer ter filhos para ficar competindo. Olha, nasceu mais um meu. E Deus aqui está nos dando uma lição hoje, né? Para entender, meus irmãos, que vamos ter que aprender como lidar com as provocações, como lidar. Porque muita gente acaba lidando de outras maneiras. Eles vão para cima da pessoa, faz o mesmo mal que a pessoa está fazendo, e Deus não quer assim, né? Então, nós paramos por aqui. Amanhã continuaremos a história de Ana e você vai aprender um pouquinho mais. Amém? Bom, lição de casa, Salmo 34, verso 18. Salmo
34, verso 18.